Antes mesmo de elevarmos a nossa voz em oração, quero convidar você a refletir profundamente sobre algo que vai muito além de palavras bonitas ou de um simples momento devocional. Quantas vezes buscamos paz e acreditamos que ela está em ter uma vida sem problemas, em ter tudo organizado, em viver sem conflitos, mas a verdade é que a paz de Deus é muito maior do que isso. A Bíblia nos revela um segredo poderoso. A palavra hebraica, shalom. Ela não significa apenas ausência de guerras ou conflitos. Shalom é plenitude, é harmonia, é bem-estar em todas as áreas da vida. É o tipo de paz que não depende de circunstâncias, mas que vem diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Muitos confundem paz com aquele breve silêncio depois de uma tempestade, ou com o alívio de ver um problema resolvido. Mas a paz do Senhor não é passageira, não é instável, não se quebra diante das pressões da vida. Ela é firme, constante e permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Na carta de 2 Tessalonicenses 3,16, encontramos uma promessa maravilhosa. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê sempre a paz, de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Observe que a palavra não diz que a paz vem dos nossos esforços, dos nossos planos ou do alinhamento perfeito das circunstâncias. Não! A paz verdadeira vem do próprio Senhor. E não é em alguns momentos, mas em todos os momentos e de todas as maneiras. Isso significa que mesmo nos dias mais felizes, é Ele quem garante nossa segurança. E nos dias mais sombrios, quando a alma parece sufocada, ainda assim, a paz dele nos cobre. Essa paz não se prende a estações, emoções ou situações. Ela vem de um Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que a Bíblia chama Jesus de Príncipe da Paz. Ele não apenas oferece paz, ele governa sobre ela. Ele é a própria fonte dessa paz. Se você se encontra em meio a uma tempestade, levante os olhos para o Príncipe da Paz. Se os conflitos e dores têm cercado a sua vida, volte o seu coração para Ele. Se o inimigo tem tentado lançar medo e desespero sobre a sua mente, lembre-se, Jesus é a rocha firme onde a paz se estabelece. No Senhor, a paz não é um sentimento frágil e passageiro, é um alicerce sólido. Nenhum relacionamento, nenhum bem material, nenhum sucesso terreno pode oferecer essa segurança. Apenas Jesus pode acalmar a mente ansiosa, restaurar famílias em crise e nos dar confiança no amanhã, mesmo quando não sabemos o que virá. Quando essa paz governa o coração, o medo perde a força, a ansiedade não domina mais e as preocupações não têm o mesmo peso. Você se torna ancorado. E é por isso que eu quero encorajar você hoje. Busque a paz que vem do Senhor. Ore por ela. Peça para que ela invada a sua casa, cubra a sua família e preencha a sua mente. A paz de Cristo não é algo que se compra, mas um presente que Ele dá gratuitamente aos que creem. Como diz o Salmo 29:11, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Não é mérito, não é conquista, é dádiva divina. Essa paz alimenta, protege e sustenta. Ainda que o mundo esteja em caos, o rio da paz de Deus continua fluindo dentro de você, renovando e lembrando que Ele está presente. É por isso que em Isaías 6:23 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A chave está em confiar. Confiar quando tudo parece incerto. Confiar quando os ventos sopram contra. Confiar porque sabemos que o Senhor é fiel para sustentar. E assim, vamos construindo uma vida firmada não na ausência de problemas, mas na presença poderosa de Jesus, nosso Príncipe da Paz. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver no Shalom de Deus. Não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa dessa paz hoje. Quando falamos sobre a paz de Cristo,
precisamos entender que ela não é apenas uma sensação de bem-estar, mas também uma arma espiritual. Muitas pessoas pensam que a vida cristã é apenas sobre cultuar, cantar louvores e orar nos momentos de necessidade. Mas a palavra de Deus deixa claro que há uma batalha acontecendo e não é visível aos olhos humanos. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,13, nos alerta: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Perceba que Paulo não fala sobre se o dia mau vier, mas quando ele vier. Isso significa que a vida inevitavelmente nos colocará diante de provas, ataques espirituais, lutas internas e externas. E é nesse cenário que a paz do Senhor se torna parte fundamental da nossa proteção. Em Efésios 6,15, Paulo chama essa paz de os calçados do Evangelho da Paz. Mas por que calçados? Porque são eles que nos dão firmeza para caminhar. Sem paz, o cristão se torna vulnerável, inseguro, instável. É como tentar andar descalço em terreno cheio de pedras afiadas. A cada passo, a dor paralisa. Mas com a paz de Cristo, mesmo em meio ao terreno mais difícil, conseguimos prosseguir, confiando que nossos pés estão guardados. A paz, então, não é apenas consolo, mas também força. Ela nos dá equilíbrio quando tudo tenta nos desestabilizar. É como estar em meio a uma tempestade, mas permanecer de pé, porque seus pés estão firmados no Evangelho da Paz. O inimigo sabe disso e por isso tenta o tempo todo roubar a nossa paz. Ele lança setas de medo, de dúvida, de ansiedade, porque sabe que um coração agitado perde o foco. Mas quando a paz de Cristo governa nossa mente, conseguimos discernir a mentira do inimigo e permanecemos firmes na verdade de Deus. E aqui está um segredo poderoso. A paz fala mais alto do que o medo. Quando a ansiedade começa a gritar dentro de você, a paz do Senhor sussurra: confie, eu estou com você. Quando as mentiras do inimigo tentam te convencer de que você está sozinho, a paz do Senhor te lembra: jamais te deixarei, nem te desampararei. Quando a dor tenta roubar a sua esperança, a paz de Deus age como um escudo, lembrando que o sofrimento é passageiro, mas a glória de Cristo é eterna. Essa paz não é passiva, ela é ativa. Ela te fortalece para resistir. E o mais lindo é que, ao contrário do que muitos pensam, ela não te faz fugir das batalhas, mas te capacita a enfrentá-las, sem perder o equilíbrio da alma. Veja o que Jesus disse em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é condicionada. Se as contas estão pagas, se a saúde está boa, se não há conflitos, então a pessoa se sente em paz. Mas basta um problema surgir para que tudo desmorone. Já a paz de Cristo permanece mesmo diante da dor, porque ela não depende de circunstâncias, mas da presença do Espírito Santo dentro de nós. Imagine Pedro, no meio da noite caminhando sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele permanecia firme. Mas quando desviou o olhar para o vento e as ondas, começou a afundar, conforme em Mateus 14, 29 e 30. Assim é com a paz. Quando olhamos para Cristo, permanecemos de pé. Quando olhamos apenas para os problemas, perdemos o equilíbrio. É por isso que precisamos proteger a paz como um tesouro precioso. Ela é essencial para a nossa caminhada diária. Sem ela, ficamos vulneráveis. Com ela, permanecemos firmes. E aqui está algo que muitos esquecem. A paz também é fruto da confiança em Deus. Isaías 26:3 nos ensina: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiar não é ignorar os problemas, mas acreditar que eles não têm a última palavra. É saber que o Senhor é maior do que qualquer circunstância. É descansar mesmo que não haja sinais visíveis de mudança, porque sabemos em quem temos crido. Assim, quando você sentir que a ansiedade tenta dominar sua mente, lembre-se de que a paz não é algo que você precisa conquistar com esforço. É um presente de Deus,
derramado sobre aqueles que escolhem confiarem nele. Portanto, guarde essa verdade no coração. A paz não é a ausência de guerra, mas é a presença de Cristo em meio à guerra. Se você crê que a paz do Senhor é sua proteção, escreva nos comentários: eu caminho com os calçados do Evangelho da Paz. E não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa dessa força hoje. Uma das maiores verdades que precisamos guardar em nosso coração é que a paz de Cristo não é algo frágil, mas um fundamento inabalável. Muitas vezes pensamos que, ao entregar nossa vida a Jesus, nunca mais enfrentaremos tempestades, dores ou desafios. Mas a Bíblia nunca prometeu uma vida sem lutas. Ela prometeu que, em meio às lutas, não estaríamos sozinhos. Jesus mesmo disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Observe, Jesus não disse, talvez vocês tenham aflições, mas tereis aflições. Ou seja, os problemas são parte da caminhada. Mas a promessa é clara, em Cristo temos paz, porque Ele já venceu o mundo. Isso muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando o diagnóstico médico não é o que esperávamos, quando a porta de emprego não se abre, quando o relacionamento entra em crise, quando o coração parece esmagado pelo peso da angústia, ainda assim podemos declarar: Jesus venceu por mim e nele eu tenho paz. A paz de Cristo é a certeza de que, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, o controle continua nas mãos do Senhor. É como o salmista declarou no Salmo 46, do 1 ao 3, Deus é um manso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Perceba, o salmista fala de cenários catastróficos, montes se abalando, mares rugindo, a própria terra mudando. Mas ainda assim, ele afirma, não temeremos. Isso é a paz de Cristo em ação. E talvez você pergunte, como é possível manter essa paz diante de tanta dor e incerteza? A resposta está no relacionamento íntimo com Deus. A paz não vem de um ritual vazio, mas da presença real de Jesus dentro de nós. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, açoitados e colocados no fundo de uma prisão, Atos 16:25, qual foi a reação deles? À meia-noite, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Isso é incompreensível para o mundo. Como alguém pode louvar em meio à dor? Como pode haver paz em meio às correntes? A resposta é simples, porque a paz de Cristo não depende do ambiente externo, mas da presença de Deus que habita dentro de nós. Essa paz não ignora a realidade. Ela não finge que os problemas não existem, mas ela coloca os problemas em perspectiva, lembrando que Deus é maior do que todos eles. Ela nos dá estabilidade para enfrentar a vida sem sermos destruídos pelas tempestades. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 8 a 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras são um reflexo da paz em Cristo. Ele não nega as tribulações, mas mostra que elas não têm o poder de destruí-lo. E essa mesma paz está disponível para você hoje. É importante compreender que o inimigo tentará de todas as formas quebrar essa confiança. Ele vai lançar pensamentos de dúvida, vai sussurrar mentiras, vai tentar roubar sua esperança. Mas, quando a paz de Cristo governa seu coração, você pode dizer, não importa o que o inimigo diga, eu sei em quem tenho crido. A paz de Cristo é como uma âncora. O barco pode ser sacudido pelas ondas, mas não será levado pela correnteza.
Assim é a vida daquele que confia em Deus. Pode até ser atingido, mas não será derrubado. E aqui está algo muito profundo. A paz não apenas nos fortalece, mas também nos transforma em testemunhas vivas. Quando o mundo olha para você e vê que mesmo em meio às adversidades, você permanece firme, e isso se torna um testemunho poderoso do amor e da fidelidade de Deus. Muitas vezes, você não precisa pregar com palavras. Sua postura em meio às tempestades já prega por você. Quando sua família vê que você não perdeu a esperança, quando seus amigos percebem que você não se deixou dominar pelo medo, quando até seus inimigos notam que você permanece de pé, eles percebem que há algo diferente em você, e esse algo é a paz de Cristo. Portanto, entenda, a paz de Deus não apenas guarda o seu coração, mas também impacta as pessoas ao seu redor. É um testemunho silencioso, mas muito poderoso. E eu quero te encorajar hoje, não abra mão dessa paz. Proteja-a, ore por ela e, acima de tudo, confie no Senhor, porque Ele é fiel para sustentar você em todas as coisas. Há momentos na vida em que a alma parece cansada, o coração sobrecarregado e a mente cheia de preocupações. São dias em que até levantar da cama parece uma batalha, em que a oração sai fraca, em que o silêncio parece mais pesado do que o barulho. E é justamente nesses momentos que a paz de Cristo se revela como um bálsamo para a alma. Muitos carregam fardos que nunca foram feitos para carregar. Tentam resolver tudo sozinhos, tentam controlar o que está fora de alcance, tentam encontrar descanso em distrações passageiras, mas a verdade é que só em Jesus encontramos a paz que verdadeiramente restaura. Ele mesmo disse em Mateus 11, 28 a 29, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Veja a promessa, descanso para a alma. Esse descanso não é apenas físico, mas espiritual, mental e emocional. É um descanso que toca as áreas mais profundas do nosso ser, trazendo alívio onde antes havia apenas dor. Quando a paz de Cristo entra em nosso coração, ela começa a curar áreas escondidas. Ela alivia pensamentos ansiosos, quebra cadeias de medo, fecha feridas emocionais e até restaura relacionamentos que estavam em ruínas. A paz de Deus é como um rio que flui suavemente, mas que tem força suficiente para transformar tudo por onde passa. Quantas famílias estão destruídas porque a paz foi substituída por discussões e mágoas? Quantos casamentos se desgastaram porque a ansiedade tomou o lugar da confiança? Quantas pessoas carregam uma guerra dentro de si mesmas, incapazes de encontrar descanso na mente? Mas quando convidamos Jesus, o príncipe da paz, a reinar sobre nossas vidas, algo muda. A Bíblia diz em Colossenses 3,15, "E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." Perceba, a paz não é algo opcional, é algo para dominar nosso coração. Quando ela domina, não sobra espaço para o medo. Quando ela governa, não há lugar para o desespero. Quando ela preenche, o vazio é dissipado. E aqui está uma verdade poderosa. A paz de Deus não nega os problemas, mas nos dá perspectiva para enfrentá-los. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que há um Deus presente em cada detalhe. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos ensina: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa passagem é como um mapa para a alma. Primeiro Paulo diz: "Não andeis ansiosos", mas ele não para aí. Ele mostra o caminho. Apresente tudo em oração. Não apenas os grandes problemas, mas também os pequenos detalhes da vida. Leve diante de Deus o que pesa em você. E o resultado? A paz que excede todo o entendimento
guardará seu coração e a sua mente. Isso significa que a paz de Cristo é como um guarda de sentinela vigiando sua mente contra os ataques da ansiedade e do medo. Ela protege você quando pensamentos negativos tentam invadir, quando o desespero tenta dominar, quando a insegurança tenta roubar sua fé. Talvez você já tenha experimentado isso. Um momento de oração em lágrimas, em que você entrega tudo a Deus e, de repente, uma paz inexplicável invade seu coração. Nada mudou ao redor, mas algo mudou dentro de você. Essa é a paz que o mundo não entende, porque ela vem do Espírito Santo. E mais, essa paz também é força para resistir. Ela nos capacita a continuar mesmo que não tenhamos respostas, a sorrir mesmo que as lágrimas estejam perto, a confiar mesmo que o futuro pareça incerto. Amado ou amada, guarde isso. A paz não é ausência de guerra, mas presença de Deus no meio da guerra. Portanto, se sua mente anda inquieta, se sua família enfrenta divisões, se sua vida parece em pedaços, entregue hoje tudo nas mãos de Jesus. Convide-o para ser o Senhor da sua casa, o centro do seu coração, o príncipe que governa a sua história. Ele não apenas dará paz, ele será sua paz. Se você deseja entregar sua mente, sua casa e sua família ao príncipe da paz, escreva nos comentários: Jesus é a minha paz. E não esqueça, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de esperança. Agora que refletimos sobre o verdadeiro significado da paz de Deus, quero convidar você a unir o seu coração em oração. Mais do que palavras, essa oração é um clamor de entrega, confiança e descanso no Senhor. Oração. Senhor amado, nós reconhecemos que sem Ti não há verdadeira paz. Sem a Tua presença, nossa alma se torna inquieta, ansiosa e cheia de medos. Mas em Ti encontramos descanso, segurança e alívio. Hoje colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem pesado sobre nós, preocupações com o amanhã, dores do passado, ansiedades que tentam sufocar o presente. Declaramos que não queremos carregar sozinhos esses fardos, mas entregamos tudo aos Teus pés, confiando que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz. Pedimos que o Teu Espírito Santo cubra a nossa mente com serenidade, guarde o nosso coração contra a inquietação e traga harmonia para dentro da nossa casa e família. Onde há divisão, que haja reconciliação. Onde há medo, que entre coragem. Onde há lágrimas, que floresça esperança. A Tua palavra nos lembra em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cremos nessa promessa, Senhor, por isso pedimos, fala conosco em meio às tempestades e declara sobre nós as Tuas palavras de poder. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Que o Teu Shalom reine em cada parte da nossa vida. Pai, pedimos paz também para aqueles que enfrentam batalhas espirituais, que sentem o peso das lutas invisíveis. Reveste-nos da Tua armadura, Senhor, e coloque em nossos pés os calçados do Evangelho da paz, para que possamos caminhar firmes sem sermos abalados. Pedimos paz para a mente cansada, paz para o coração aflito, paz para as famílias que estão em guerra, paz para os enfermos que clamam por cura, paz para os que choram em silêncio. E, acima de tudo, pedimos paz que nos aproxime de Ti, que nos faça depender menos de nós mesmos e mais da Tua graça infinita. Obrigado, Senhor, porque a Tua paz não é passageira, não é frágil e não depende das circunstâncias. Obrigado porque mesmo quando o mundo diz que não há saída, o Teu Espírito nos lembra que em Ti somos mais que vencedores. Assim, declaramos, nada poderá nos separar do Teu amor. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a dor. Nada é maior do que a Tua presença que nos sustenta. Hoje, Senhor, escolhemos descansar em Ti, escolhemos confiar,
escolhemos viver na plenitude do teu Shalom. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos e entregamos tudo a ti. Amém. Querido ou querida, nunca se esqueça, a paz não é encontrada na ausência de problemas, mas na presença de Jesus. Ele é o único capaz de acalmar sua alma e trazer descanso verdadeiro. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu recebo a paz de Cristo. Curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam essa palavra e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar mais mensagens e orações que vão fortalecer sua fé.